E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao iasde.com, o seu canal no YouTube trazendo conteúdo adventista. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio e você é meu convidado especial, então por gentileza, já ative o sininho com todas as notificações para não perder nenhum conteúdo digital. Recentemente, um colega meu aqui de Minas Gerais, o Diego e a Geusa, esse casal dinâmico aqui de Minas Gerais, eles administram um perfil ali no Facebook. E desse perfil surgiu um grupo do WhatsApp, ok? E nesse grupo do WhatsApp são colocados ali vários vídeos ao longo da semana. E durante esta semana foi colocado também, aberto a oportunidade para perguntas, ok? E foram feitas algumas perguntas e eu quero trazer para vocês alguma visão, alguma opinião. De repente vai fortalecer aquilo que você já sabe, não é mesmo? Ou vou estar trazendo uma coisa inédita. O importante é estarmos aqui interagindo. Então, muito obrigado a você do grupo do WhatsApp que está mandando aí suas perguntas. Bom, vamos rapidamente. Vou começar primeiro com a questão mandada pela Anajara Ferreira. Ela faz uma pergunta bem interessante. Na verdade, ela tem um texto que diz assim, ó. Na verdade, essa pergunta, meu esposo me perguntou ontem à tarde e hoje vi que vocês vão responder perguntas aqui no canal. A pergunta é a seguinte, olha que interessante. Se só Eva tivesse comido a fruta, ok? Mesmo assim, ela teria morrido? Então, muito obrigado aí, Anajara, por repassar esta pergunta do seu esposo. Ela deixa uma observação que ele não é da igreja, ok? Mas é um questionamento bastante interessante. Bom, eu quero trazer algumas coisinhas para vocês, mas primeiro, a primícia de tudo aqui está centralizado em Deuteronômio 29, 29. O que nós encontramos lá? Lá diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Então, tudo o que está revelado, a nossa salvação, Deus demonstrou, ok? Aquelas coisas que estão encobertas não cabem a nós. Mas é muito interessante o questionamento do nosso amigo aí, o esposo da Anajara, dizendo se Eva comesse ali do fruto, se ela havia morrido. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, nós encontramos o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deixou uma ordem, uma orientação. Olha, vocês podem comer livremente todos os frutos aqui. Porém, aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, na verdade, nem tocar. Porque certamente o quê? Morrerás. Então, se nós pegarmos uma linha de raciocínio mais lógico, nós chegaríamos à conclusão que realmente, se Eva tivesse participado, somente ela com certeza iria sofrer a penalidade resultante daquela desobediência. Mas vamos ampliar um pouco mais aí os horizontes para não deixar essa resposta tão vaga, tá? Um pensamento bem interessante que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui, ó. As atitudes mudam o rumo de uma história, ok? Nossas atitudes podem impactar em todo um processo de toda uma história, ok? Então, nós vamos considerar então por alguns instantes que Eva realmente ali participou sozinha da desobediência. Mas eu quero tecer com vocês os comentários para ampliar um pouco mais a nossa ideia aqui, tá bom? E em Gênesis 1, versículo 26, nós encontramos uma coisa bem interessante, olha só. E criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai a ela, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então,
Deus ele deixa um indicativo, e o interessante que essa ordem que Deus fala, frutificai e multiplicai-vos, não foi somente para Adão e Eva, para todos os seres vivos, ok? Povoem os mares, povoem os céus, mas ele deixou essa indicação, ó, frutificai e multiplicai-vos. O que significa frutificai? Quando nós falamos de frutificar, nós lembramos de fruto, ok? E dentro do fruto tem a sua semente conforme a sua espécie. Logo, quando o indivíduo ele frutifica, ele está se utilizando de uma semente, ok? E esta semente vai ser o resultante aí da multiplicação. Então, vamos analisar assim de maneira biológica, bem biológica agora, tá ok? Bem biológica. Como nós vamos fazer isso? Olha só. Para que haja uma multiplicação, é necessário ter, no caso do homem, né, uma multiplicação humana, né, da espécie humana, é necessário ter a participação do homem e da mulher. É mais ou menos assim, ó. O pronúcleo masculino mais o pronúcleo feminino. Ou seja, um esperma, a semente do homem, juntamente com um óvulo, a semente da mulher. Uma vez que essas duas sementes, elas se encontram, elas formam uma única semente que recebe o nome de célula-ovo. É bem interessante. Então, o desenvolvimento, a multiplicação está relacionado diretamente a esta biologia, ok? Homem e mulher, a união dos mesmos, essas duas sementes formam uma única semente, ok? E esta única semente é o que vai gerar. Interessante que, como nós estamos vendo aqui, se o esperma ele envolve, ele consegue perfurar o óvulo e penetrar no mesmo, ocorre uma mistura ou herança, ou seja, a herança genética do homem, juntamente com a herança genética da mulher, vai codificar um ser que vai ter em suas características tanto o DNA como características anatômicas ou do pai ou da mãe, ou até mesmo de suas gerações. Pode ser da geração do pai, os avós, os tios. O importante é que o pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino vai gerar essa célula, essa herança genética. Então, nós concluímos o seguinte, que para que haja a multiplicação da espécie, nós precisamos da união desses dois seres. Então, vamos entender aqui. A Bíblia nos diz que e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu um filho. A Bíblia nos diz que Adão conheceu. A palavra conhecer aqui é a relação sexual, ok? Mas vamos entender o seguinte. Eva, ela come do fruto, ok? E de repente Adão chega. E quando Adão chega e vê aquela situação, Adão rapidamente se isola. Vamos imaginar por alguns instantes que somente Eva tenha participado da desobediência. Então Adão agora se afasta. E somente Eva participa da desobediência. Quais seriam os resultados? Então, a partir de agora, tudo que nós conhecemos como salvação vai cair por terra, ok? Porque o que Deus fez com Adão e Eva quando eles pecaram? Não expulsaram do jardim? Mas agora somente Eva participou da desobediência. Então, como ficaria o texto aqui? E havendo lançado fora Eva, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós encontramos esse cenário. Adão dentro do jardim, perfeito, não conheceu o pecado, e agora Eva fora do jardim, conhecer o pecado,
ok? A ação de Eva na sua desobediência irá levá-la à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então nós teríamos o seguinte quadro: Adão dentro do jardim, ok? Ele não pecou, ele não participou da desobediência. Eva, expulsa agora do jardim, está na terra desolada, ok? Lembra que nós falamos que biologicamente, para que haja a multiplicação, é necessário ter duas sementes? Eva está fora do jardim, não existe mais ninguém. Então, o plano da redenção que nós conhecemos não seria esse. Por quê? Lá em Gálatas 4:4 está dizendo assim, ó: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, sob a condenação da lei. Então observe, Jesus ele veio e através de uma mulher, a sua existência é apresentada a toda a humanidade. Mas Eva está fora do jardim, sozinha, desolada. Claro, meus amigos, se de fato isso acontecesse, tanto para Eva como para Adão, Deus iria providenciar um meio para resgatar aquele que transgrediu. Ele iria utilizar de toda a sua onipotência para trazer ao universo um pagamento justo àquele ser. Mas, como nós estamos vendo aqui, Eva está sozinha. Não tem como multiplicar. Se não tem como multiplicar, o plano da redenção não chegaria até nós como chegou vindo de uma mulher. São especulações? São. Eu acho interessante o questionamento do nosso irmão. Por quê? Porque isso amplia um pouco mais a nossa mente para que possamos também pensar em outras possibilidades, não ficar somente preso. Lógico, nós conhecemos todo o processo de como Deus se apresentou aos seres humanos e a importância dele para o resgate da raça humana. Mas eu digo a vocês com toda certeza, haveria um plano de resgate? Haveria um plano de resgate. Como seria esse plano de resgate? Eu não sei. Nem eu sei, nem você sabe. Mas as coisas encobertas pertencem a Deus, ok? As reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, tá bom? É importante, eu achei muito interessante o questionamento, porque esse questionamento ele acaba flutuando e mostra como Deus ele é santo, como Deus ele é misericordioso em mandar o seu filho nascido de mulher para resgatar todos nós. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu questionamento. Espero que eu tenha preenchido algumas lacunas, não aberto outras, preenchido algumas lacunas. Muito obrigado. Agora, como chegar até nós? É só acessar aí a página do Facebook e você vai ter a oportunidade aí de mandar essa questão para podermos conversar aqui. Entendeu? Espero que eu tenha trazido alguma luz. Você observa como nós somos finitos quando nós pensamos dessa maneira? Mas muito obrigado pelo questionamento, abrir um pouco a nossa mente para possibilidades, né? E através dessas possibilidades nós olhamos a magnitude que foi e o que é o plano de Deus para minha e para a sua salvação. Muito obrigado.